Bem-vindos à nossa videoaula de número 47 do nosso EAD. Nesse vídeo vamos mostrar para vocês como cadastrar os usuários para acessar o sistema da DigiSat. No vídeo anterior, de número 46, a gente viu o módulo de perfis de usuário. É o módulo onde a gente vai fazer as permissões para depois vincular essa permissão ao usuário. Então esse módulo de perfil de usuário só vai ter sentido se a gente cadastrar usuários para usar essas permissões. Então aqui em cadastros, tá? Usuários, aqui está o módulo onde eu vou cadastrar todos os meus usuários que têm acesso ao sistema da DigiSat. Tá? Bom, inicialmente, tá, gente? O sistema já vai com um usuário chamado administrador, que é o usuário principal do sistema. Recomendo, tá, gente, que vocês alterem a senha mestre do sistema. Então a senha mestre é admin, tá? Então eu recomendo que vocês alterem essa senha para que as suas permissões depois tenham algum sentido, toda a parte de permissão. Como é que eu vou cadastrar um usuário novo? Então eu vou colocar aqui esse cadastro, vou cadastrar o José, por exemplo, e eu posso fazer com que ele acesse o sistema como José, certo? Ou como um acesso alternativo. Vamos botar aqui Zé, colocar aqui. Qual que é a senha que o José ou o Zé vai utilizar? Tá? Ele vai utilizar a senha, então a gente vai poder colocar a senha aqui. Vamos colocar 123. Vamos confirmar a senha 123. Bom, logo abaixo aqui, ele tem um cadastro, uma opção para vincular ele numa pessoa. Veja bem, a gente criou inicialmente um perfil de financeiro, a gerência e vendedor. No vídeo anterior, a gente comentou para vocês que o vendedor, para ganhar comissão no sistema, ele vai ter que estar cadastrado aqui dentro do cadastro de pessoas como vendedor. E qual que é o perfil do José ou do Zé? O perfil dele vai ser o perfil de gerência. Então, olha só, o que eu vou colocar aqui? Então, José, ele não é vendedor, tá? Ele vai ter é um usuário mestre do sistema, José, Zé, a senha dele, não vai ter vínculo nenhum com uma pessoa, tá? E aqui no perfil, primeiro, eu vou colocar empresa. Quando eu clico em empresa aqui, tá, gente? O sistema já inicia mostrando o cadastro do emitente. E essa empresa, de fato, é a empresa que foi adquirente do sistema, ou seja, a empresa que adquiriu o sistema. Você pode perceber aqui, e aqui temos duas empresas. Como o meu sistema está habilitado para matriz e filial, ele está trazendo as duas empresas. Nos sistemas que não estão como matriz e filial, ele vai trazer só o emitente, a pessoa responsável pela habilitação do sistema, ou seja, para quem o sistema foi habilitado. Então, claro, eu vou dar liberdade para essa empresa aqui. E agora, qual o perfil dele nessa empresa? Ele vai ser o perfil de gerência. Muito bem, como o meu sistema ele está habilitado para matriz e filial, se eu quisesse que o usuário José tivesse acesso às duas empresas, poderia adicionar uma nova empresa, tá? Pegaria as filial aqui agora, e qual que é o perfil dele dentro da filial? Bom, dentro da filial ele vai ser um perfil de financeiro, tá? Lembrando novamente, tá, gente? Em empresas que não estão habilitadas para matriz e filial, tá? Ele só vai apresentar uma empresa aqui. Então, normalmente, se vocês têm um sistema gerencial ou se vocês têm um sistema administrador, indústria ou administrador comércio, e ele não esteja, o administrador não esteja habilitado para matriz e filial, tá? Só vai apresentar uma empresa aqui. Se vocês tiverem um sistema administrador, e esse sim, tanto indústria quanto comércio estiver habilitado para matriz e filial, aí ele vai apresentar as duas empresas. Então, nesse caso, a gente criou um usuário, aqui também, ele vai ter acesso ao dashboard web. Esse dashboard web, tá, gente, é uma ferramenta adquirida separadamente, né, que pode ser acessado via web, via um navegador qualquer. Tá? Então eu marco essa opção e aqui eu vou colocar um e-mail, vou botar aqui zé@digisat.com.br. Então ele vai acessar o dashboard, então eu vou gravar a informação
Feito isso, eu mando esse usuário para o dashboard, tá? Ele vai ter a opção aqui de enviar para o dashboard. Até se vocês olharem aqui, eu tenho 3 usuários, o administrador, tá? O José e o Fopa. Somente o José tem a opção de enviar para o dashboard. Por quê? Porque tanto o usuário Fopa quanto o usuário administrador não estão com a opção marcada para utilizar o dashboard. Inclusive, o administrador nem tem a opção, já que ele é o usuário mestre do sistema da DigiSat. Então, o usuário acessar o dashboard, eu vou ter que usar ele diferentemente do usuário administrador. Como é que o usuário José vai acessar o administrador? Bom, para o usuário José acessar o sistema da DigiSat, ao logar o sistema, eu coloque José ou até mesmo José e a senha dele, ok? Aqui estão as 2 empresas que ele está liberado a utilizar e aqui então agora o sistema está montado com as permissões do perfil que o José está utilizando, tá? Se eu vier aqui agora no usuário Fopa, por exemplo, tá? Vir aqui, eu vou trocar o usuário aqui, trocar o usuário Fopa, tá? Ele vai logar no sistema e se o usuário Fopa tiver permissão para acessar as 2 empresas, vocês perceberam que aqui ele não pediu às empresas? Por quê? Porque o usuário Fopa não tem acesso às empresas. Agora, o José agora tem a permissão de acessar as empresas, ok? Bom, e como é que o José vai acessar o dashboard do sistema? O José vai acessar o dashboard utilizando não as credenciais José ou Zé, mas sim o e-mail dele e a senha que ele utilizou para cadastrar dentro do sistema da DigiSat. Bom, agora eu vou fazer um novo usuário, só que esse usuário, ele além de ser usuário, ele também é vendedor. A gente vai fazer aqui então uma venda aqui. Vou selecionar aqui a DigiSat. Tá? Vocês percebam aqui que ele não trouxe nenhum vendedor responsável, não trouxe nada. É porque esse cliente também não tem nenhum vendedor vinculado nele. Então vocês podem assistir o vídeo como cadastrar cliente, como vincular o vendedor a um determinado cliente. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou cadastrar aqui o Murilo, tá? Então ele pode acessar como Murilo, por exemplo, senha 12, e eu vou vincular esse usuário Murilo a um vendedor chamado Murilo. Ok? Vamos deixar ele ativo aqui, inclusive. Vamos vir aqui em perfil de permissão. Vamos deixar ele só na matriz. Aqui o perfil de vendedor. Gravar informação. Ok. Informação gravada. Eu vou acessar aqui como Murilo. Senha 12. E agora eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó. A movimentação saída dele. Vou fazer uma NFE. Okay? E vocês percebam que ele já trouxe o vendedor responsável. Então, aquela possibilidade, certo? Aquela opção aqui no cadastro de usuário, de a gente vincular um usuário a um vendedor, facilita para que o vendedor não tenha que indicar ele toda vez em uma venda. Tá? E também vai facilitar para que lá no nosso módulo, nosso programa, o app Força de Vendas 2.0, eu possa fazer com que todas as vendas, todos os pedidos que foram feitos para esse usuário já caia diretamente para o vendedor que está vinculado a ele, sem necessariamente indicar ele. Interessante esse módulo de cadastro de usuário, combinado, claro, com o módulo de perfil de usuário. Ok, pessoal? Então, obrigado pela atenção e aguarde nossos próximos vídeos.